Bom, vamos lá. Hoje que eu tô gravando, domingo, dia 1º de setembro. Tô fazendo um novo estúdio aqui em casa, então ainda tá longe de estar pronto. Mas eu resolvi fazer aqui, não iria fazer ainda nesse local, mas eu acho inevitável frente ao que o Brasil está vivendo e o que nós vamos falar hoje, a ditadura e o orçamento apresentado na sexta-feira, seria importante frisar a importância do Bitcoin ou de qualquer coisa que fujamos a esse sistema autoritário que o Brasil está. É inevitável que falemos aqui da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, da ditadura imposta no Brasil, em que claramente temos hoje um regime totalmente autoritário, inclusive com algumas figuras importantes. Bill Ackman, por exemplo, um dos grandes investidores, falando que o Brasil está caminhando a passos largos para se tornar um país não investível. E isso a gente fala há muito tempo aqui nesse canal. Nós precisamos, obviamente, o dinheiro, o capital, o investidor busca local onde tenha qualquer tipo de segurança ou previsibilidade jurídica. Sem qualquer segurança jurídica, o dinheiro não vem. Você pode simplesmente ter que mudar as regras daquilo que foi previsto no início. São bilhões de dólares que podem vir ou poderiam vir ou vêm de alguma forma, mas que podem deixar de vir ou já diminuiu. A gente viu nos números do balanço de pagamentos em que, ainda sendo alto o investimento estrangeiro direto, ele caiu frente ao crescimento do mesmo período do ano anterior. Então é claro, se você não sabe as regras no meio do caminho, elas podem mudar e simplesmente comprometer bilhões que você tinha planejado em investimentos, se você tem que, por exemplo, mudar para pagar impostos, ou simplesmente através de uma canetada de um juiz, a tua empresa pode sofrer algum tipo de punição, mesmo que legal, e você tenha que pagar, você prefere não vir. É inevitável, então, que falemos disso, mas vamos falar no final do vídeo. Para começar, eu vou falar do projeto de lei orçamentária anual para o ano de 2025, que foi apresentada na sexta-feira, dentro do prazo ao Congresso. O Executivo apresenta o orçamento para o ano de 2025 e aí o Congresso aprova esse orçamento ou não, essa peça orçamentária por completo. E o que a gente viu aqui é que nessa apresentação o governo prevê déficit zero em 2025. Vamos fazer um adendo importante aqui que eu já fiz em vários outros vídeos. Esse governo desenhou o arcabouço fiscal em substituição ao teto de gastos do governo anterior, em que o teto de gasto ele era mais rígido com relação às despesas. O governo não poderia gastar mais do que no ano passado, corrigido pela inflação. Ou seja, o crescimento das despesas reais, descontados a inflação, era zero. Você só podia gastar o que gastou no ano passado, corrigido pela inflação. O arcabouço fiscal, dentre várias outras mudanças, mudou esse detalhe. E ele colocou que você pode ter crescimento real das despesas em até 2,5%. Ou seja, as suas despesas crescerão acima da inflação. E é claro, vai crescendo ao longo do tempo acima da receita, como a gente está vendo. Receita crescendo acima das despesas, ambas em termos reais descontados à inflação. É claro que a bomba estoura. Antes de entrarmos aqui nesse projeto de lei orçamentária, eu postei isso aqui lá no meu Instagram, as contas, o resultado do setor público consolidado e do governo central para o mês de julho e para os últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, o governo apresentou um déficit de 257 bilhões, quase 2,5% do PIB. O que significa isso? Significa que o governo gastou mais do que arrecadou, próximo a 260 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Se considerarmos apenas em julho, foi um déficit de pouco mais de 21 bilhões. Foi o maior déficit para o mês de julho, desde que o dado começou a ser computado em 2002. O pior resultado para o mês de julho da série histórica. A dívida PIB, a relação dívida do país frente ao PIB, já cresceu 4,1 pontos percentuais apenas em 2024. Somente no mês de julho a dívida frente ao PIB cresceu 0,7%. Ou seja, as despesas do governo nos últimos 12 meses vêm crescendo em termos reais, descontados a inflação, por volta de 13% ao ano, nos últimos 12 meses, enquanto as receitas vêm crescendo por volta de 9,5%. Se as despesas crescem 13% e as receitas crescem 9%, é claro que o buraco aumenta. O buraco aumenta significa que o governo continua gastando muito mais do que arrecada. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa tomar dinheiro emprestado justamente para
fechar as suas contas, honrar os seus compromissos. Caso ele não honre o compromisso, o que acontece é uma moratória da dívida. Você deixa de pagar aquilo que você deve e o mercado de crédito fecha. Ninguém mais quer te emprestar dinheiro. E aí a situação complica de vez. Pois bem, o que acontece é que esse rombo vem crescendo mês após mês e a dívida PIB do Brasil atingiu por volta de 78,5% do PIB. Vamos lembrar que quando o governo anterior saiu do governo, ele foi, junto com Singapura e Arábia Saudita, um dos únicos 3 países do mundo que tiveram a sua dívida menor, diminuída, frente ao que era no começo da pandemia. Agora, todos esses dados são importantes para falar o seguinte: quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem 2 caminhos: aumenta impostos ou diminui gastos. O que ele vem fazendo é aumentando gastos e aumentando os impostos. Quando ele não consegue arrecadar via impostos ou via emissão de dívidas, emitindo novas dívidas e pessoas dispostas a emprestar dinheiro para ele, ele recorre ao que o Brasil fez nos anos 80 e 90 e que a Argentina fazia até pouco tempo atrás, que já cessou: imprime dinheiro, que leva à inflação. Só que um governo gastar mais do que arrecada, mesmo se ele tem um mercado aberto de dívidas, pessoas ainda dispostas a emprestar dinheiro para ele, como é o caso do Brasil, só que empresta a um prazo mais curto e uma taxa de juros mais alta, dado o seu aumento do risco, o que acontece é que isso também é inflacionário, porque a dívida continua aumentando. E você emprestar, o investidor emprestar dinheiro para quem tem a dívida crescente, se torna mais arriscado, exige mais juros. E isso a gente vê o reflexo no mercado, as curvas de juros futuras subindo. Isso encarece o crédito no Brasil, o quanto que o governo precisa pagar para atrair capital, e esse capital tem um custo maior para o governo e também para as empresas, ou seja, um ciclo vicioso de aumento de juros. Por isso que todos os bancos já falaram que a Selic precisa aumentar, e quando olhamos a curva de juros de curto prazo negociada por livre oferta e demanda nos mercados financeiros, nós vemos que já tem uma precificação do aumento da taxa Selic no curto prazo. Eu acho que não farão, porque o Brasil ainda está com a sorte de que a economia americana está desacelerando e, portanto, há espaço para eles começarem a cortar a taxa de juros. Estados Unidos com taxa de juros mais baixa tira um pouco da pressão da taxa de juros no Brasil aqui. Por quê? Porque a taxa de juros mais baixa lá faz com que o capital que investiria nos Estados Unidos para ganhar taxa de juros mais alta, já que eles são menos arriscados, podem fluir para outros países. E a gente vai fazer o adendo por que o Brasil pode se tornar não investível, como Bill Ackman falou há pouco tempo, por conta da falta de previsibilidade e segurança jurídica. Ou seja, gastar mais do que arrecada é altamente inflacionário no médio e no longo prazo. Por isso, inclusive, Galípolo, que é o novo indicado para ser presidente do Banco Central já a partir do ano que vem, indicado pelo Lula, falou que a inflação está desancorada, as expectativas estão desancoradas, portanto há uma expectativa de alta de inflação porque o governo gasta mais do que arrecada. Esse é o contexto geral. Em meio a tudo isso, nesse novo arcabouço fiscal desse governo primata, o que aconteceu, e eu sempre peço perdão aos primatas aqui, mas é uma clara analogia a uma ideia antiquada de quem está no governo. Ora, esse novo arcabouço fiscal, ele teria, na regra inicial, que apresentar o governo déficit zero, ou seja, não gastar mais do que arrecada, já em 2024. Só que o que ele fez? Mudou as regras no meio do jogo. E permite até que esse ano o Brasil apresente um déficit de 28,8 bilhões de reais. Mudou a regra no meio do jogo, permite que o governo gaste quase 30 bilhões a mais do que arrecada em 2024. Só que as projeções do déficit são de 70 bilhões, mais ou menos. Quando mudando a regra, ele poderia apresentar até próximo de 30 bi. As projeções é que ele gaste mais de 70 bi, mesmo aumentando os impostos nessa magnitude como vem fazendo. Aumenta os impostos, aumenta a receita. Só que aumenta a receita, os pisos constitucionais que falaremos daqui a pouco, de educação e saúde, que estão atrelados à receita, também sobem. E ele também mudou a regra de correção do salário mínimo, que também força o aumento das despesas do governo. Então você fica igual um cachorro correndo atrás do rabo. É por isso que eu falo desde o começo que esse arcabouço fiscal, os números são inexequíveis. Não se alcançará o equilíbrio, matematicamente falando. Existe também um ponto
desenhado na curva de Laffer, em que quanto mais você sobe os impostos, num determinado ponto, mesmo aumentando a alíquota, a arrecadação do governo cai, porque as pessoas perdem capacidade de pagar os impostos ou vão para o mercado informal. Então, dito isso, explicado esse arcabouço como um todo, ou calabouço fiscal, vamos então ao projeto entregue de Lei Orçamentária Anual para 2025 na sexta-feira ao Congresso, como a gente falou. O resultado primário previsto é de zero, ou seja, não gastar mais do que arrecadar, ficar no 0 a 0, que deveria ter sido para esse ano, mudar a regra no meio do jogo, foram para o ano que vem e não será alcançado no ano que vem. Repito aqui abertamente o que eu falo desde 2022, quando esse governo se elegeu, já com o discurso de gastar mais. O que mais ele prevê? Dentro desse projeto de lei orçamentária anual, o aumento do salário mínimo real acima da inflação. O real pressupõe ser acima da inflação. Ou seja, ele está falando que continuará subindo o salário mínimo acima da inflação. E você pode me falar, ora Bruno, mas isso é muito bom. Se você sobe o salário sem o devido aumento da produtividade, que tem a ver com educação e tecnologia, com inovação, não adianta. Você obriga as empresas a subir um salário mínimo e ela vai acabar mandando embora, porque o trabalhador, no geral, entrega uma produtividade menor do que aquilo que custa para a empresa. Não é que a empresa queira, mas mais cedo ou mais tarde esse funcionário, um grupo de funcionários é prejuízo para a empresa e acaba demitindo. Tanto é que quase metade dos trabalhadores no Brasil estão no mercado informal e muitos não querem vir para a formalidade. Por quê? Porque pressupõe um custo muito maior, inclusive para o próprio trabalhador. Então esse aumento do salário real teria que acontecer quando há um mercado que paga mais pelos seus trabalhadores justamente por livre oferta e demanda e os trabalhadores entregando maior produtividade. Só que a produtividade no Brasil está estagnada há 35 anos. Não sou eu falando. Tem uma matéria na UOL que eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, na UOL, falando que a produtividade no Brasil está estagnada em números há 35 anos. Não se investe em tecnologia e não se investe em educação, como a gente vai ver, que continua não investindo. Investir em educação não significa subir paredes e chamar de universidade. Educar aquilo que o mercado demanda. E o que o mercado demanda está longe de ser o que essas instituições, seja estatais ou muitas delas privadas, entregam ou preparam um aluno. Ele chega ao mercado de trabalho completamente despreparado. Isso é bom para quem? Para esse governo que quer votos. Quanto menos as pessoas estudam, mais difícil de entender a narrativa mentirosa, óbvia e clara desse governo, do status quo, do establishment. E, portanto, eles se eternizam no poder. Mas eles falaram, dentro desse projeto de lei orçamentário anual, chamado de PLOA, que haverá cumprimento dos pisos de saúde, educação e investimentos. Já tivemos a oportunidade de analisar num vídeo ao longo dessa semana disponível aqui no meu canal do YouTube e acabei de explicar que saúde e educação, de acordo com as mudanças das regras desse governo, eles sobem o que eles gastam com saúde e educação quando aumenta a receita. Então eles aumentam a receita através do aumento de impostos e aí tiram mais dinheiro forçado das pessoas e das empresas que acabam investindo menos e precisa aumentar o que eles gastam em saúde e educação. Só que aí aumenta a receita do governo, que aumenta o endividamento, que aumenta a curva de juros e obriga o governo a subir a taxa de juros para conter a inflação. E o endividamento continua crescendo. Com relação aos investimentos, que eles também falaram que cumprirão, a gente vai ver agora em números que representa basicamente do orçamento total por volta de 6, 7% do orçamento por completo. Dado que 92, 93% desse orçamento total do governo está já atrelado para gastos obrigatórios, manutenção da máquina pública. E mais, apenas 6, 7% sobra para investimentos. Só que se o nível de crescimento das despesas continuar nesse ritmo antes de 2030, segundo o Instituto Fiscal Independente do próprio Senado, antes de 2030, 100% do orçamento estará atrelado para manutenção da máquina pública. Sobra zero para investimentos. E se continuar crescendo, é shutdown. Porque você tem mais de 100% do orçamento para manutenção da máquina pública. Ou seja, a máquina pública, para manter em pleno funcionamento, com pagamento de salários, etc., exige mais de 100% do que tem disponível no orçamento. Shutdown. A máquina para, é o termo técnico chamado. Ainda há apenas 6,
7% do orçamento para investimentos. Imagina isso na tua casa, imagina isso na tua empresa. Como sobreviver? É simplesmente impossível e é claramente inflacionário. O salário mínimo que hoje está em 1.412 fica previsto no PLOA para 1.509, uma alta de quase 7%, 6,87% para ser exato. 3,82% que foi o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mais a variação do PIB de 2 anos anteriores, que foi 2,9%. Essa também é uma regra que o PT mudou, ou seja, ele atrela o crescimento do salário mínimo à inflação mais o crescimento do PIB. É claro que isso é uma bomba relógio para as despesas governamentais e não aumenta a produtividade, porque o aumento do salário mínimo também aumenta o pagamento por parte do governo das aposentadorias, das pensões, dos salários de todos os servidores. É uma bomba relógio para o orçamento público, que não corta gastos. Corta, sim, como a gente viu, 25,9 bilhões apenas em correções de distorções de benefícios e benefício de prestação continuada e bolsas famílias. Pessoas que muitas delas sequer deveriam estar recebendo e estão. Mas não há reformas estruturais para corte de gastos tão urgente e necessário para, no médio prazo, conter um ímpeto inflacionário maior no Brasil. A regra continua igual. Subirá o salário previsto agora no PLOA para 1.509, forçando todas as despesas governamentais, como veremos agora. O orçamento total previsto dentro desse PLOA é de 5,87 trilhões de reais. Desses, 2,77 trilhões são despesas financeiras, mais 2,93 despesas primárias, incluindo aqui o orçamento e investimento nas empresas estatais, 166,6 bilhões. Empresas estatais estas que todas já voltaram a dar prejuízo, inclusive a Petrobras no segundo trimestre. Empresas que bateram recorde no trimestre, as estatais de prejuízo. Mais de 5 bilhões de reais que nós voltamos a financiar as empresas estatais, que graças a uma decisão monocrática do então ministro do STF Lewandowski, que agora virou ministro da Justiça do governo do Primata, na sua última ação como ministro do STF, numa decisão, repito, monocrática, ele acabou com a lei das estatais, permitindo que o governo indicasse pessoas ligadas a ele, pessoas políticas e não técnicos, que estava proibido de ser indicado para as empresas estatais. Obviamente, todas voltaram a dar prejuízo, sem novidade nenhuma. Falamos aqui então do orçamento total de 5,87 trilhões. O governo central tem dentro do PLOA, uma estimativa de receita de 2,91 trilhões. As despesas primárias, 2,39 trilhões, mostrando assim um resultado primário zero, que não será alcançado. Repito, não será alcançado. Matematicamente, com o crescimento das despesas reais, descontadas a inflação, acima das receitas, essa bomba estourará novamente, como eu venho falando, e vem estourando mês a mês. Tanto é que eles mesmos mudaram a regra no meio do jogo. O que eles estão estimando também é um aumento das receitas em 5,78% no próximo ano. Mas o arcabouço fiscal limita o crescimento das despesas até 2,5%. Só que ele está estimando as receitas em 5,78%, pressupondo que o Congresso aprovará as medidas de desoneração fiscal que foi imposta pela Dilma lá em 2011 e outras medidas fiscais que eles estão querendo. Por exemplo, voltar a tributar dividendos. A gente já paga tudo no Brasil e voltará a pagar dividendos. Então, esse aumento da receita, eles já estão contando com a aprovação do Congresso, que muitas coisas eles não estão conseguindo aprovar. As despesas só podem crescer 2,5% acima do que foi no ano passado, que já é um crescimento acima da inflação, portanto isso mais cedo ou mais tarde é inflacionário, dado que a receita vem caindo. Então a gente vê que se o governo tivesse que subir as despesas na mesma proporção que ele está pressupondo as receitas em 5,78%, que não crescerá, porque muito depende do Congresso, como a gente está falando, esse arcabouço fiscal já estouraria mais uma regra, já que permite apenas o crescimento em 2,5% acima do ano passado e não nos 5,78%, como eles estão projetando as receitas. Ou seja,
Tudo uma grande mentira e uma peça de teatro que está pronta para ser alterada novamente as regras no meio do caminho. Pegando aqui os principais pontos então do Ministério do Planejamento e Orçamento, a gente vê que dentro do PLOA de 2025, recursos para o Ministério da Saúde, 241 bi, recursos para o Ministério da Educação, 200 bi, que todos eles sobem com o aumento da receita. Portanto, aumenta maior o gasto governamental. Se o gasto governamental aumenta mais do que a receita, o que acontece inevitavelmente é um maior endividamento, que leva a um aumento da curva de juros, uma desvalorização do real frente ao dólar, a moeda perdendo poder de compra, portanto nós ficando em termos de poder de compra mais pobre, o nosso capital compra menos do que compraria, uma moeda mais desvalorizada é inflação. A inflação, a alta dos preços é o resultado de uma moeda mais desvalorizada, e uma moeda mais desvalorizada, ela se desvaloriza porque as pessoas não confiam naquela moeda e vendem a moeda para comprar algo que elas acham que terá mais valor amanhã, como o dólar, como o Bitcoin, por exemplo, ou simplesmente como qualquer produto ou serviço. Portanto, recursos para saúde e educação crescendo e o cachorro correndo atrás do rabo. Piso de investimento 74 bi. Piso de investimentos. Lembra do orçamento como um todo de 5,87 trilhões que eu falei agora há pouco, que foi o que eles apresentaram no PLOA? Dos 5,87 trilhões, os investimentos previstos são na casa dos 200 bilhões. De 5,87 trilhões, apenas 200 bilhões para investimento. O resto é gasto obrigatório. Mas tem como piso de investimento 74 bi. Imagina um orçamento de quase 6 tri e você tem para investir entre 74 e 200 bilhões. É irrisório. O novo PAC, que é uma bandeira do governo, lembrando que o PAC 1 e o PAC 2 teve mais ou menos 9% e 18% das obras concluídas respectivamente, terá 60 bi. Claro, cabide de emprego da corrupção petista de sempre. Agora vamos às despesas obrigatórias. 2,71 trilhões do orçamento de quase 6 tem despesas obrigatórias de 2,71. Benefícios da Previdência, mais 1 trilhão. Pessoal em encargo, manutenção dos salários, 416 bi. Bolsa Família, 167 bi. Transferências e repartição de receitas, mais 558 bi, como a gente vê aqui. E despesas discricionárias, como eu falei para vocês, as não obrigatórias, apenas 229, 230 bilhões de reais. Sendo discricionárias do Poder Executivo, 178 bi. Emendas parlamentares impositivas, quase 39 bilhões, que vai para o Congresso. Aquilo que a gente paga, eles mandam para os redutos eleitorais dele para aprovar uma série de coisas que o povo não quer e eles pouco se importam com isso, quase 40 bi para eles. E discricionárias de outros poderes, 12,4 bi. Nós temos o legislativo, mais caro do mundo, e o judiciário, autoritário e ditatorial, que afugenta investimentos, mais caros do mundo. E aqui é o que a gente volta a falar. Não tem como fazer um link com tudo isso, a decisão autoritária do Alexandre de Moraes, que leva, inclusive, como a gente viu e vê aqui, o Bill Ackman, um dos investidores importantes do mundo, falando que o Brasil se torna não investível e caminha para isso a passos largos. Você não investe teu dinheiro onde você não sabe das regras. E as regras, essa, por exemplo, do projeto apresentado de orçamento pelo Executivo, ela é uma peça que está em mudança o tempo inteiro, uma vez que os números que eles apresentaram são inexequíveis. Invista lá fora, não é de hoje. Desde 1º de julho de 1994, o real já perdeu 90% do seu poder de compra. Bitcoin, para quem entende, tá aí, vamos falar a respeito. Nada disso é uma recomendação de compra, mas é uma breve reflexão. Fuja em tempo, de pouco em pouco, do Brasil. E não significa que aqui não tem oportunidades, tem um monte. A Bolsa Brasileira tem ativos e papéis extremamente baratos e importantes que eu tenho bolsa na minha carteira. Eu tenho títulos públicos dentro da minha carteira pagando acima de PCA mais 6. Tudo isso, repito, não é uma recomendação de compra, mas são ativos interessantes. Mas mantenha sempre um pé fora do Brasil. Isso aqui é um manicômio tributário, um manicômio institucional, um manicômio jurídico, um manicômio institucional. Isso aqui é um triste país e essa peça orçamentária é mais uma peça teatral de piada brasileira apresentada pelo governo primata, com todo respeito aos primatas. Seguimos.